Olá, menino! Olá, menina! Bem-vindos ao canal Além do que se vê. Tudo que transcende os sentidos, que vai além do sentido material e cartesiano, interessa a esse canal. É novato, tá chegando agora, dá uma clicadinha aqui embaixo no botão inscrever-se para colar com a gente aí, que é só sucesso. Eu sou o Júnior, estou à frente de um trabalho espiritualista na Tenda Umbandista, Fé, Esperança e Caridade do TUFEC, e esse é o canal Além do que se vê. Bom, hoje nós vamos abordar aqui um assunto que é muito falado nos meios espiritualistas, né? E que a gente vai dar uma aprofundada nele aí. Por que acontece? Será que acontece? Será que não acontece? Bom, o tema hoje é reencarnação. E esse tema dá pano para manga, porque cada um fala uma coisa, né? Será que isso é um dogma religioso? Será que não? Como é que fica essa questão de gente falar, existe, outros falam, não existe. E aí, existe porque alguém disse que existe? Será? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender uma coisa. A vida, ela não pode estar limitada entre o nascimento e o túmulo pelo simples motivo de que se a vida fosse somente estarmos aqui e de repente desaparecermos pro nada, né? Porque por essa teoria, né, de que a gente vive a partir do nascimento e morre a partir do túmulo, a gente só teria uma situação aí, né? É a brevidade desses momentos, desses anos que passam e depois, ó, acabou, nada, um nada, né? Bom, poderia ser assim, por que não, né? Porque, vamos lá, tem que ter uma justificativa. Porque existe um Deus, né, orquestrando toda essa situação. E se a gente observar bem, a vida ela segue uma cadeia de fatos que tem um significado, né? E esse significado busca justamente o que viemos fazer aqui na Terra, que é a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. O objetivo da reencarnação é a gente se tornar alguém melhor. O objetivo é a gente se aprimorar. O objetivo é a gente se encontrar com pessoas e com situações que foram meio complicadas antes e descomplicarmos aí, né? No meio do caminho meio que a gente se perde aí, né? Mas, Júnior, será que você não está falando isso, que é um papo para inventar um sentido, para que a vida possa fazer algum sentido, né? Para que essa loucura de nascer e morrer, e a gente está aqui e de repente, ué, por quê, né? Será que não é uma fantasia? Será que não é uma criaçãozinha aí do âmbito religioso, né, das religiões, para dar um salzinho aí na vida, né? Transformar a vida numa coisa que a gente atravesse de modo mais, né, um refrigério para a gente ser uma coisa tão triste, né? De ter só esse momento. Bom, eu tenho para dizer para vocês que existem pesquisas científicas sérias, né? E o Dr. Ian Stevenson, depois você joga no Google aí, Ian Stevenson, né? Ian, I-A-N, Stevenson, S-T-E-A-V-E-N-V-E. Gente, olha, se eu fosse pro soletrando, eu tava perdido. Dr. Ian Stevenson. Bota Ian, I-A-N, e coloca reencarnação, já vai abrir Ian Stevenson lá, vocês clicam e dão uma olhadinha, porque ele era um cientista muito sério, tentou provar, né, pelos métodos da ciência, né, pelos métodos comparativos e tudo mais, a reencarnação em crianças. Sim, porque adultos, normalmente, podem estar meio que simulando aí, né? Existe uma ideia de que o adulto pode estar contaminado pelas ideias que colocaram na cabeça deles, né? Sobre reencarnação e tudo mais. Mas e quando crianças se lembram espontaneamente? O trabalho do Dr. Ian Stevenson consistia no seguinte: ele pegava crianças que se lembravam espontaneamente no mundo todo, inclusive tem livros que ele cita alguns casos brasileiros, e a criança, em determinado momento, dizia que não pertencia àquela família, né? Dizia, não, se você não é minha mãe, você é meu pai, e dizia quem ela era, né? Dizia onde morava, e normalmente o Dr. Ian Stevenson ele tinha uma campanha de publicidade que as pessoas conheciam o trabalho dele, o acionavam e ele promovia o encontro entre a criança e quem ela dizia ser, que normalmente ele procurava casos que a criança não tinha contato nenhum com aquela família que ela dizia pertencer. E qual não era surpresa quando chegava lá, as crianças não raro reconheciam por nome, parece loucura, né? Por nome as pessoas, e às vezes continuavam até assuntos que o falecido tinha falado antes de morrer. Então como é que a criança podia saber se não era caso de reencarnação? Aqui no Brasil também
Tem esse livro aqui muito interessante de, ó, Reencarnação no Brasil, tá vendo? Dr. Hernani Guimarães, esse é mais fácil de escrever no Google. Ó, Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele teve uma pesquisa muito interessante, né, sobre esses casos de reencarnação. E assim, o mais legal de tudo é que aí o Dr. Hernani, o estudo dele já não é com crianças, né, já com adultos, mas é legal porque em muitos casos as pessoas lembram de vidas passadas e tem várias situações que nós temos o nosso corpo material, temos o nosso corpo perispiritual. O perispírito é o quê? É o invólucro, né? É o corpo do espírito. E muitas das vezes as coisas que nós passamos na Terra, enquanto vivos, marcam o nosso perispírito. E quando a gente reencarna, essas impressões ainda ficam, né, marcadas no corpo. Então tem uma parte aqui desse livro que é interessantíssimo, que mostra, né, marcas de nascença que as pessoas têm, ó, que não dá muito para enxergar por causa da luz, não, mas depois vocês pegam o livro para ver, que as pessoas diziam lembravam de vidas anteriores, e quando foram descobrir, e elas não sabiam sobre o fato pelo qual elas tinham morrido, e depois descobre que essa vida anterior, a pessoa morreu a bala, e quando vai ver, no corpo dela, no exato lugar, tem a marca da bala. Então é algo... E a doutora Stevenson também fez uma pesquisa muito forte nesse sentido. Fora quando não acontecem casos de xenoglossia. Xenoglossia é um termo que se dá quando a pessoa fala uma língua que ela, teoricamente, no plano cartesiano, entre o nascimento e o túmulo, ela desconhece, ela nunca ouviu. Tem crianças que conseguem falar o idioma que não é o dela dessa vida, né, da outra. Bom, isso acontece normalmente com crianças porque a reencarnação, ela se completa quando dá 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, a criança está meio lá, meio cá. Então é muito comum as memórias de vidas passadas elas serem acionadas, a criança falar coisas que estão relacionadas a outras vidas, né? E fora isso, a gente vê que é muito comum nessa fase, até as crianças têm um amiguinho imaginário, entre aspas, aí, né? Porque as crianças têm um acesso muito mais fácil aí ao plano espiritual. Normalmente, quando dá 7 anos, a reencarnação ela cumpre um ciclo e normalmente as crianças apagam essas memórias aí, né? Tem um livro muito bacana chamado A Volta, pena que eu não tenho aqui para poder mostrar para vocês, mas é fácil. A Volta também tá fácil de digitar no Google, hein? A Volta mostra o caso também de um menininho que lembrava quando ele tinha sido piloto e tudo mais, ele sabia o lugar onde ele tinha morado e tudo, e os pais têm interesse em, né, no início tem um tremelecozinho, não vou contar não, senão eu vou estragar a graça, para vocês poderem ler. E é promovido o encontro dele, né, no local aonde ele dizia pertencer antes. E qual não é a surpresa quando ele reconhece o nome de todo mundo, sabe tudo. E é legal que esse livro também tem fotos, né? E porque é uma história real, tem fotos do menino, tem fotos dos amigos. E o curioso é que quando ele fez 7 anos, as memórias elas se apagaram. Normalmente é o que acontece. Eu tô querendo colocar aqui para vocês que reencarnação não é uma questão de fé. É uma questão que pode ser comprovada. Fora que tem casos também de pessoas que têm algumas fobias e é feito uma regressão de memória e as pessoas se lembram do que aconteceu em vida passada e aquela fobia, aquele trauma, ele é liberado, né? A pessoa deixa de ter aquele trauma baseado numa vivência através de uma terapia de regressão de memória, né, a vidas passadas. Então, assim, Dr. Brian Weiss, que é o pioneiro aí nessa empreitada, tem um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres, eu acho que é isso. E o que acontece? Foi meio que por acidente que ele descobriu isso, porque um dia ele pegou uma paciente, a paciente estava com um certo trauma, ele fez uma regressão e pediu para ela ir no momento em que o trauma havia acontecido. E ela foi para uma vida anterior, para surpresa dele, né? A partir daí ele começou a se aprofundar nesse tratamento aí de regressão de memória, né? E o trabalho dele é mundialmente conhecido também. É outra pesquisa para vocês jogarem. Eu estou passando uma dever indicado para vocês. Jogar no Google para conhecerem o trabalho. Bom, enfim, por que a gente não lembra? Então, já que existe, por que a gente não lembra? Bom, se tem um esquecimento, algum motivo tem. O motivo principal é que nesta existência nós estamos para aquilo que eu falei antes, aprendermos a amar, aprendermos, reencontrarmos situações mal estabelecidas, sabe, aqueles casos
do filho que não se dá com o pai, ninguém sabe por quê, do filho que se dá com a mãe de jeito nenhum, ninguém sabe por quê. Nessa vida não tem motivo nenhum para isso. E normalmente só um dos dois que tem uma pinimba, às vezes é os dois. Mas o que tem a pinimba, né? Normalmente é aquele que apanhou, né? Tem aquele ditado, quem apanha não esquece quem bate, esquece. Então, na verdade, são marcas psíquicas que marcaram numa outra existência e que transpassaram para essa vida e que devem ser trabalhadas, né? Porque o objetivo é a gente se amar, é a gente passar por cima dessas coisas aí, é a progressão, né? A progressão espiritual. Na verdade, nós não somos seres destinados a sentimentos negativos. Nós viemos aqui justamente para trabalharmos, nos transmutarmos essas energias e acendermos aí, né? E nos, né? Estamos cada vez mais próximos da espiritualidade superior através de um modelo de vida que nós temos aí, que é o Mestre Jesus, né? O modelo de vida para todos nós aí é Jesus, né? Então, na dúvida, o que Jesus faria no meu lugar, segue isso que dá tudo certo. Bom, ainda sobre a reencarnação, é importante salientar o seguinte, ela faz parte de várias religiões, né, da antiguidade e tudo mais. Se a gente pesquisar a fundo, a gente vai descobrir. A própria Igreja Católica já teve uma fase reencarnacionista, depois com o Concílio de Nicéia, né, foi retirado essa parte, até porque, né, se a gente raciocinar um pouquinho, a gente vai descobrir o motivo, e o motivo é o seguinte, né, a reencarnação, ela meio que tira aquele poder do sacerdote, né, porque enquanto você está vivendo com medo de um inferno eterno, algo que você não vai ter como sair de lá de jeito nenhum, mais poder ainda se dá para o sacerdote, né? Então, essas questões aí. Mas, enfim, independente da religião, do que diz a religião, do que diz qualquer coisa, a reencarnação é uma questão mesmo de justiça divina. Ah, Júnior, mas não acho isso justo não, o que eu fiz em outra vida, por que eu vou pagar agora? Eu sempre digo o seguinte, se o maníaco do parque, né, ele perdesse a memória, você acha que seria justo ele ser libertado, né, ele ser solto e tudo mais? Pois é. A gente tem que expiar, e não é Deus que condena, somos nós que pedimos essa sagrada oportunidade, né? E nós temos que aproveitar essas oportunidades para estarmos nos melhorando, porque fomos nós mesmos que aprontamos. Então nós precisamos aí dessa sagrada e, nossa, essa oportunidade de Deus para as nossas vidas. E aí, como é que a gente está fazendo? Será que a gente está aproveitando toda a oportunidade que a gente tem realmente para servirmos, para sermos o melhor do que nós podemos? Então, vou deixar essa reflexão aí para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, não! Peraí mais um pouquinho. Quero só falar mais uma coisa. Não se deve buscar regressão de memória. Faltou isso, é muito importante. Só por curiosidade. A gente, eu tenho curiosidade de saber que eu fui... Bom, o Livro dos Espíritos diz o seguinte, você tem curiosidade de saber o que você foi em outra vida? Observa as tuas inclinações. Pelas tuas inclinações, pelos teus gostos, dá para você ter uma sacada, né? Porque quando a gente vê uma coisa que a gente já viu antes, tem uma coisa que toca o coração da gente, né? Por exemplo, você vê o Egito Antigo, te dá uma... né? Você vê Roma, te dá uma... Tem algumas coisas que despertam, normalmente nossos amigos espirituais, nossos guias espirituais, que nós trabalhamos na Umbanda, né? São normalmente pessoas que já conviveram conosco em outras encarnações, em outras oportunidades. Então isso também é uma coisa aí para acrescentarmos a informação de vocês. Não devemos fazer essa volta por mera curiosidade pelo seguinte, porque tem muitos traumas e muitas situações que estão, né, vamos dizer assim, escondidas pelo nosso esquecimento, que podem vir à tona. Pessoas que a gente pode descobrir que não foram tão bacanas com a gente antes, a gente pode tomar um ranço agora. Lembre-se de que para nós, né, enquanto vivência anterior e vivência atual, fomos nós mesmos. Então não tem aquela coisa, se foi em outra vida. Não, você vai sentir aquela sensação que o esquecimento justamente busca aí passar o véu para que a gente possa amar, né? Amar, perdoar, né? E fazer aquela técnica do Ho'oponopono aí, né? Tão importante, né? Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo, né? Então, é isso aí, para que a gente possa refazer os laços que nós desfizemos antes. Agora sim eu posso terminar o vídeo, ó. Beijo pra vocês, demorei pra fazer um vídeo novo, né? Mas estamos de volta aí nas atividades. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!